Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, nossas imagens pelo Instagram, Facebook, nosso canal do YouTube também, tudo para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, terça-feira, até a 13h você vem com a gente, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Envie perguntas também aqui aos nossos convidados, 973350038 é o número, 973350038 no WhatsApp para você interagir com os nossos entrevistados de hoje. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Vamos escalar aqui os nossos convidados que vão debater e vão analisar os temas por aqui propostos. Urian Fancelli, profissional internacionalista, escritor e crítico, aqui com a gente. Obrigado, Urian, mais uma vez pela presença no Gente que Fala. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. É um prazer estar aqui. Gosto muito de vir. Muito obrigado pela presença. César Beck, comentarista político, empresário, pesquisador acadêmico, ele é advogado e especialista em direito constitucional e direito digital, está em Porto Alegre agora. Tudo bem, César? Bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui e obrigado a todos os telespectadores. Eu apresento aqui também para a nossa conversa o Renato Cardoso, desenvolvedor de ambientes de metaverso. O Renato está em Goiânia. Tudo bem aí em Goiânia, Renato? Boa tarde. Tudo ótimo, boa tarde. Obrigado aí pelo convite, né? E agradeço a todos aí pela participação. Obrigado pela presença. E o Tony Mastaller, ator, publicitário também com a gente, ele é diretor e criador de estratégias de marketing político. Como está, Tony? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado sempre por colaborar com a gente. Obrigado, Mauro. Um prazer estar aqui com vocês, sempre muito agradável, e já percebi os meus colegas de bancada aí, tenho certeza de que o papo vai ser ótimo e eu vou aprender bastante. Então vamos lá, meio-dia e um, primeiro assunto desta terça-feira. Olha, pessoal, ontem a secretária-geral da União Internacional de Telecomunicações, Doreen Bogdan-Martin, durante participação no Mobile World Congress em Barcelona, colocou a questão da conectividade no mesmo patamar de urgência que os conflitos atuais, a desigualdade e a crise climática. Disse a executiva o seguinte: precisamos entregar conectividade significativa, acessível e confiável para todas as pessoas do mundo, pois a inovação contínua pode e deve ser a chave para a resolução de todas as outras questões. Ela acrescentou dizendo também que, enquanto tivermos 3 bilhões de pessoas sem internet, esses problemas irão crescer. César, eu começo com você a respeito dessa colocação aqui da secretária-geral da UIT, União Internacional de Telecomunicações, colocando os conflitos atuais, colocando a conectividade no mesmo patamar, né, de urgência dos conflitos atuais, a desigualdade e a crise climática. Primeiramente, você concorda com essa fala dela? E um segundo ponto, a gente vive a revolução digital ou em razão, né, dessa quantidade de gente, 3 bilhões de pessoas pelo mundo, sem acesso à conectividade, não podemos dizer que estamos na revolução digital? Bem, vamos direto ao ponto. Vou responder primeiro a sua última pergunta. Sim, nós estamos na revolução digital, porém, a grande pergunta ou provocação, reflexão que eu faço, a revolução é para quem? É para que países? São para os países desenvolvidos? Países que passaram por processo secular de colonização, tanto no continente africano, assim como em toda a América Latina, não apenas na América do Sul, e agora são países desenvolvidos, ou a revolução digital realmente é essa, que a crítica foi muito bem feita, de que basicamente a cada 2 pessoas no mundo, uma não tem, ou quase 2 pessoas no mundo, enfim, uma não tem acesso à internet, não tem acesso a informações. E nós todos sabemos que a internet é transformadora, ela é capaz de dar mudança
educativa, mudança social para qualquer indivíduo, desde que fuja um pouco de determinadas redes sociais que estão cheias de desinformação e de massificação de fake news. Então, revolução digital existe, sim, de fato, e a gente percebe que determinadas empresas, eu só vou mencionar uma, como a Starlink, do controvertido, a pessoa, do Elon Musk, ele realmente consegue levar a internet para qualquer lugar do mundo. Mas isso pode ser bom, mas pode ser ruim. No último governo Bolsonaro, tinha uma PL justamente para levar internet de forma gratuita ou extremamente barato para os municípios nos interiores de todo o Brasilzão, todos os 26 estados mais Distrito Federal. Porém, esse PL não foi promulgado, não foi sancionado pelo presidente. Então, cadê o interesse do Brasil nisso? E, ao mesmo tempo que a Starlink deu o seu serviço para determinados clientes e empresas que estavam fazendo a mineração ilegal, do garimpo ilegal na Amazônia. Então, é uma questão que a tecnologia, como sempre, é uma faca de dois gumes. Ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Depende de quem efetivamente está segurando essa tecnologia. Vou seguir aqui com o Renato. Renato, como é que você avalia essa declaração da secretária-geral da União Internacional de Telecomunicações e o que está faltando para a gente chegar lá, né? Mais de 1/3 da população mundial sem acesso à conectividade. Bom, na verdade, eu acho bastante evolutiva, né? O item de internet, o desejo por ter internet, sim, em todos os lugares. Porém, qual a aplicação? Como o nosso colega falou, né, o César, sobre para o bem ou para o mal. Várias pessoas, não só na parte de mineração, tiveram acesso também. Tem colegas em Brasília que tiveram acesso a Starlink, mas com qual o princípio para aplicação? Qual a forma correta de se usar, certo? Colocando a situação do que está acontecendo em todo mundo, as pessoas elas buscam informação. Mas qual a veracidade, né, dessas informações? Estão corretas? Elas são, de fato, aquilo que é necessário para que a evolução ideológica nas pessoas aconteça? Ou só apenas meramente, vamos dizer, para lazer? Entendeu? Então, ela pode ser benéfica ou ela pode ser maléfica. Quanto à colocação, eu acredito de fato que você deve ponderar ponto a ponto cada uma das falas, né? Eu não posso simplesmente taxar como benéfico ou eu taxar como maléfico, eu preciso de ponderar, a trazer equilíbrio. Para a educação, legal, muito boa a iniciativa, mas até que ponto eu posso garantir que a educação vai estar fazendo o uso correto desse acesso? Vamos supor, na situação dos povos indígenas, será que eles não podem perder a parte cultural deles por estar tendo tanto acesso a outras culturas? Então, precisa fazer essa ponderação, principalmente não só no uso, mas também não só no uso, mas com as aplicações em termos gerais. Da mesma forma que eu dou acesso à internet, eu dou acesso a outras pessoas, ao meu meio, ao meu convívio. Certo? Nós sabemos que existem vários ataques cibernéticos, então é necessário não só a parte de acesso, mas também a defesa e a privação de acesso contra agentes, né, e malfeitores aí nesse mundo cibernético. Tony Mastaler, uma outra informação aqui, a executiva, a secretária-geral da UIT, ela falou ela fez uma outra colocação ontem naquele evento, lá em Barcelona, Mobile World Congress, é o Congresso Mundial Móvel, né? Ela disse que vê o Brasil como referência de inclusão política sobre conectividade, porque ela levantou a seguinte questão: o Brasil vem investindo o dinheiro do leilão do 5G para levar a conectividade às escolas. Ela está enxergando alguma coisa a mais que nós aqui propriamente não estamos vendo nesse sentido, dessa ampliação da conectividade? Então, quanto a esse aspecto, eu diria que a gente tem sempre um problema de ruído com a questão de notícias aqui no Brasil. Isso aumentou muito com a partidarização, né?
Eu quero deixar claro, como os ouvintes que nos acompanham e já me conhecem há algum tempo, que eu não tenho um partido, até porque eu trabalho para todos, né? Mas as realidades, se é que hoje em dia a gente pode falar de realidade, é uma coisa muito doida, né? Você não pode ter partidarização jornalística e também não pode ter partidarização legal, né? Eu dou um exemplo claro, assim, para mim, né? Apesar de não ser bolsonarista, mas também cada um, quem escolhe o povo, é o povo que escolhe, a gente respeita. Mas, assim, você passou tantos anos aí com ele sendo achincalhado, xingado e tudo mais, e hoje em dia eu vejo um jogador de vôlei da seleção importante para nós, que fez um post de muito mau gosto, falando de morte do Lula, etc. Esse cara estão tentando bani-lo do vôlei. Banir significa que ele nunca mais poderá ganhar o seu sustento, o pão da sua família com o trabalho que ele deu, por causa de um momento, de um comentário. Engraçado, se usassem essa mesma regra, muita gente ia ser banida das suas atividades. O que eu estou falando para querer dizer o quê? Primeiro, quando essa pessoa na UiT fala, eu, no meu conceito, entendo e respeito muito, eu acho que é uma dádiva de Deus, como os colegas aí falaram, é que nem o avião, né? Quando inauguraram o avião, ai, que maravilha, vai transportar pessoas. Aí os aviões jogaram bomba, ai, problema, vamos parar com o avião. Não. Por trás de tudo isso tem sempre pessoas. Esse é um negócio muito complicado. E aí você tem que ter uma maneira, um discernimento e um mecanismo para que isso caminhe bem. Olha, por exemplo, a enxurrada de fake news, né? Isso é uma desgraça mundial. O que estão fazendo? Por exemplo, a primeira coisa que eu acho que teria que ser feita, ela falou, andar no par e passo? Não, não posso. Nós estamos em 2023, nós temos uma guerra na Ucrânia que continua. Invadiram um país, massacrando ele, massacrando crianças, bebês, mulheres, idosos, população civil, e ninguém, até hoje, faz um ano, conseguiu travar essa turma. Então, espera aí, primeiro, vamos observar isso e fazer uma frente para falar, porque isso não tem fake news ou não fake news. Pô, tenho colegas que me vieram com argumentos que eu falei, para de falar, senão eu sou capaz de regurgitar aqui, porque não, mas isso é um assunto antigo que vem. Não, você justificar assassinato de bebê, sinceramente, eu paro a conversa. Aí eu já não vou. Então, tudo é primeiramente uma questão de pessoas, e será sempre assim. Urian Fancelli, já vou com você, César. Urian, o mesmo questionamento. A UiT, que é a União Internacional de Telecomunicações, vê no Brasil, vê o Brasil, né, como referência na inclusão de políticas sobre conectividade. Fala da sua executiva ontem lá naquele encontro em Barcelona. Ela enxerga alguma coisa que nós aqui brasileiros não estamos enxergando. Ela se refere ao uso dos recursos do leilão 5G para levar conectividade às escolas. Mauro, eu acho que é muito fácil a gente pegar uma situação isolada, um caso isolado, para poder usar de exemplo. Eu acho que aqui tem muitas falhas, assim como em outros lugares do mundo, mas eu gostaria também de comentar aquela informação, aquela pergunta que foi feita no comecinho para o César sobre, por exemplo, se a gente está vivendo uma revolução digital. Eu acredito que sim, é uma revolução também de informação, um momento que as pessoas elas deixaram de se informar também pelos veículos tradicionais de mídia, ou seja, informações que são processadas, que elas passam por uma curadoria, por uma verificação em grande parte, e agora estão se informando pelas redes sociais. E isso é muito perigoso, principalmente quando, e não é uma crítica ao fato da tecnologia chegar a todos os lugares, até porque deve haver uma democracia em relação a isso, deveria estar ao alcance de todos, mas quando chega e as pessoas... isso pode, de alguma maneira, prejudicar
a maneira como as pessoas se informam e até mesmo a disseminação de fake news, se isso não é acompanhado de uma política pública para educar essas pessoas em como elas deveriam se informar. E também, eu acho que esse número de 3 bilhões, eles estão sem acesso à conectividade. É triste sim. Porém, em um mundo em que 4,2 bilhões não têm acesso a saneamento básico e os recursos são escassos, eu acho que a gente deveria priorizar e resolver aqueles problemas que realmente afetam mais diretamente a vida das pessoas. César, você quer complementar e a gente encerra esse tópico e passa para o próximo tema? Claro, de forma breve, primeiramente gostaria de concordar plenamente com o Ian. Eu concordo com ele que sim, estamos passando por uma revolução digital, mas essa revolução, infelizmente, não é para todos, como os dados e contrafatos não há argumentos. Eu entendo mais especificamente falando sobre o Brasil, e aí retomando a questão, a provocação que foi levada aos demais convidados sobre o 5G no Brasil para a educação, eu acredito que, no caso, a diretiva da OIT não conhece exatamente o plano de 5G no Brasil. E por isso eu explico. A internet no Brasil, e não apenas no Brasil, em boa parte de todos os países no mundo, ele segue um princípio que se chama princípio da neutralidade da rede. O que isso significa de forma extremamente concisa? Significa que nenhum pacote de dados vai ter uma linha expressa para ultrapassar, como se fosse uma espécie de ambulância e vai poder furar uma via expressa de carros. Nenhum pacote de dados é privilegiado em relação a outro. O princípio da neutralidade da rede é o que garante efetivamente que a internet tem acesso indiscriminado a todos. Ocorre que no projeto brasileiro de 5G está sendo fomentado, além do 5G comercial, que agora já é implementado em algumas metrópoles, como aqui em Porto Alegre, ou como também no caso de São Paulo e Rio de Janeiro, Brasília, existe uma outra 5G, que é a 5G do governo e de determinadas empresas terceirizadas, subsidiárias do governo. Isso começou junto do governo Bolsonaro com o então ministro das Comunicações, o Fábio Farias. E a gente tem que ficar muito preocupado com esse tipo de coisa pelo simples fato que um governo, que o Estado é sempre considerado um mal necessário. Eu não estou falando deste governo ou do governo passado, uma perspectiva que a gente sempre tem que ter. O governo está aqui para servir a República, nos servir, e não se servir-se da República. Então, um governo efetivamente poderá ter maior velocidade, maior acesso e tomar decisões de forma mais dinâmica que o resto da população. Por isso que o princípio da neutralidade da rede precisa ser respeitado, ainda mais quando a gente está falando de 5G. É isso. Obrigado. Meio-dia 17, programa Gente que Fala no ar, pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Vamos passar aqui para o próximo tema. Um ano atrás, a Rússia invadiu a Ucrânia, dando início a uma guerra cujos efeitos geopolíticos e econômicos são sentidos não só na Europa, mas também em países sem qualquer relação direta com o conflito, como é o caso aqui do Brasil. Os primeiros impactos percebidos por aqui foram econômicos, já que a guerra elevou os preços dos combustíveis, da energia e também dos alimentos. Urian, ainda uma série de consequências políticas e até nos negócios internos no Brasil por conta do conflito, certo? Certo. E essa guerra ela está longe de acabar. Inclusive, essa semana a gente viu aí pessoas da mídia, grande parte da mídia especulando, dando uma atenção muito grande para o fato do presidente Lula se disponibilizar a tentar mediar, encontrar uma maneira de levar a Ucrânia e a Rússia para a mesa para negociarem uma paz, mas não foi o que foi noticiado no restante do mundo. Eu até tentei procurar bastante, em alguns lugares mencionaram a declaração do vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia, dizendo que essa proposta do Brasil é muito bem-vinda, mas o que a gente tem observado, na verdade, é uma escalada na guerra por diversos motivos diferentes e que tudo isso vai ter um impacto, sim, na economia, na inflação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em relação à energia, a alimentos. As tensões elas estão aumentando também por conta
do envolvimento da China, agora o governo americano começou a acusar o governo chinês de considerar enviar armamentos, cartuchos de artilharia, até mesmo drones para a Rússia. Seria aí o terceiro país que enviaria esse tipo de ajuda. Os únicos dois que enviaram até agora são Irã e Coreia do Norte. E aí tem também aí alguns outros elementos, de alguns temperos que ajudam a acentuar tudo isso. Tanto o fato da Rússia ter deixado o New START, que é aquele acordo de fiscalização que ela tinha com os Estados Unidos para fiscalizar armas nucleares. Isso, as armas nucleares. O fato da Rússia ter também deixado um acordo que ela tinha assinado com a Moldávia em relação à Transnistria, que é uma região. E é isso, assim, a gente está vendo uma situação cada vez mais acalorada para o mundo. E vai ter um efeito na economia. Agora, qual é a capacidade que o Brasil tem de ser um mediador nesse conflito, como a gente tem ouvido aí nos últimos dias, o interesse do presidente Lula nisso, o próprio Zelensky, o presidente da Ucrânia, se manifestou e quer um encontro com o presidente Lula? Eu falo assim, que não é um potencial real. Assim, caso os dois países estivessem dispostos a negociar, eu acho que o Brasil seria um país ideal para fazer isso. Mas eles não estão. Eu vejo essa declaração russa sobre uma possível mediação do Brasil como uma maneira de dar um agradinho ali, de passar a mão na cabeça para o Brasil manter a sua, entre aspas, neutralidade, até mesmo porque o Brasil se recusou a enviar munições para a Ucrânia, e eu vejo esse convite do Zelensky para o Lula visitar ou até de conversar como uma maneira de tentar sensibilizar para que o Brasil dê um apoio mais efetivo à Ucrânia, como a grande parte das grandes democracias mais estabelecidas tem dado. Mas, assim, a Rússia, vamos lembrar, é um país que mente. É um país que mentiu em relação à invasão, quando foi questionado sobre... Quando havia aquela movimentação ali na fronteira de Belarus com a Ucrânia, eles falaram, não, é só um treinamento militar, para logo em seguida invadir. A Ucrânia também, a Rússia mentiu para os seus próprios cidadãos em relação ao pretexto, aos motivos pelos quais ia fazer essa invasão, falou sobre essa besteira dessa desnazificação da Ucrânia, sendo que o país, assim, tinha um presidente judeu. E então está mentindo o tempo inteiro. Então, quando fala que vai considerar uma proposta do Brasil, além dessa informação ser distorcida, está mentindo. Não dá para a gente cair nessa, não. Sim. César, ao que se falar dentro desses impactos todos, né, preço de combustível, de energia, de alimentos, impacto digital, impacto cibernético desse conflito aqui se refletindo no Brasil? Bem, muito boa pergunta. Eu acredito que vamos separar por partes. O impacto no preço dos combustíveis, eu acho que isso já estava ocorrendo, independente do conflito na Ucrânia, que agora completa um ano. Isso porque o Brasil escolheu adotar um plano de exploração de petróleo, na verdade, de comercialização de toda a sua cadeia produtiva, que é o PPI, que é a prefixação com indicador no dólar. Então, e onde que existe PPI? PPI existe no Japão. E por que existe no Japão e não existe em outros países como os Estados Unidos, ou até então o Brasil nunca fez uso do PPI? No Japão existe porque o Japão não tem recursos naturais. Então ele tem que importar tudo. São grandes rochas, não tem muitos espaços para plantação de qualquer coisa. Mas o Brasil, ele ele chegou a ser autossuficiente. E aí, quando o pré-sal foi descoberto, aí sim mudou-se o modelo que era de concessão para modelo de partilha. E aí depois, com o impeachment da Dilma, tudo isso desandou e até houve, para não falar furto, a palavra, houve uma transferência de tecnologia de exploração de petróleo no pré-sal para empresas como, no caso, a antiga Statoil Hydro, da Noruega. Então, esse problema dos combustíveis é muito mais uma questão de política pública brasileira, que durante 20 anos antes disso sempre usou um tributo que é a CID Combustíveis. Quando a CID estava, quando o barril do petróleo, o Brent, estava muito elevado lá fora,
se colocava a CID e quando o preço do barril do petróleo caía, se diminuiu a alíquota da CID e criava-se assim uma espécie de colchão para dar uma estabilidade nos preços quando o petróleo chega na bomba dos combustíveis, seus derivados. Enfim, essa é só uma das questões. A questão das commodities, como soja, trigo, a Ucrânia exporta bastante isso, mas não é o maior exportador. Quem é o maior exportador do mundo? É o Brasil, no caso da soja. Tem uma grande empresa, que é da AMAGGI, e o seu presidente, CEO, fundador, Blair AMAGGI, ele acabou sendo ministro da Agricultura, coincidência ou não, né? Mas sobre a gestão Temer. E ele não está mais na política, mas ele continua com a sua atividade. E o maior exportador do Brasil, de todos os 26 estados, em todo o Brasil, o maior a gente exporta para um grande país que é a China. A China compra de tudo no Brasil. Acho que a gente também precisa mudar um pouco essa perspectiva de determinado canal de televisão que fala que agro é tech, agro é pop, agro é tudo, e a gente tem que pensar, retirar essa noção de o Brasil ser o celeiro do mundo e pensar em formas que o Brasil pode se industrializar, de desenvolver tecnologia própria e, com isso, novos empregos, aumentar não só exportar determinadas mercadorias que a gente chama do setor primário, mas também dos demais setores. E, por fim, sobre a questão de cibersegurança em relação à Rússia, a gente sabe, existem fortes evidências, para não falar provas robustas, porque a gente não sabe exatamente as investigações nos Estados Unidos, sobre o envolvimento dos russos, e aí sob o Estado russo, do Kremlin, na manipulação de votos durante a eleição, tanto de 2016, quando o Trump foi eleito, quanto agora recentemente, quando o Joe Biden foi eleito. Então, isso é uma preocupação, sim, mas o próprio Estados Unidos já fazia isso. Foi comprovado através do vazamento do Panama Papers que os Estados Unidos estavam espionando a Dilma, o celular dela. Então, não existe nenhum bonzinho sobre isso. Falando sobre o conflito, se você me permite, de forma extremamente breve, eu vou falar que a questão que envolve tanto a Ucrânia quanto a Rússia, eu não acredito que vai demorar muitos outros anos para ser resolvido. Eu acredito que o Brasil é um país que ele é péssimo na guerra, mas o Itamaraty, e durante toda a sua história, não importa se o Brasil passou por um período de ditadura militar, no caso foram 37 sob Getúlio Vargas e depois 64, ou os processos de redemocratização, o Brasil sempre teve o Itamaraty não tanto quanto um ministério de governo, ele sempre teve um papel mais forte, emblemático, como uma política de Estado. E o Brasil realmente ajudou, por exemplo, com a criação da ONU, na formação do Estado de Israel, em 47. E o Brasil sempre tem uma predominância muito forte em diplomacia no mundo. É claro que há exceções, por exemplo, a missão brasileira no Haiti, ao meu ver, foi um fracasso. Mas no caso de todo o histórico, a gente tem que lembrar isso, que o Brasil, sim, tem um potencial de fazer a paz. Eu acredito que os dois países estejam cansados em relação ao conflito. A Rússia já tem demonstrado que está chegando no fim de o que pode ser feito, e a Ucrânia não quer mais, principalmente sua população, não quer mais esse tipo de coisa. O Urian lembrou muito bem de países que estão ajudando a Rússia, mas, ao mesmo tempo, muitos países estão ajudando a Ucrânia, e a Ucrânia sequer é membro da OTAN. O próprio Olaf Scholz, da Alemanha, ele falou que, inicialmente, que aprovaria o Lula participar desse, entre aspas, Clube da Paz, Macron também, depois ele mudou de ideia, isso porque o Ocidente, na União Europeia, eles veem a Ucrânia basicamente como o quintal deles. Eles estão com medo de isso escalar para outras proporções, mas eu creio que não vai acontecer. Mesmo porque, desde o final da Guerra Fria, mesmo com o colapso da União Soviética, os Estados Unidos colocaram diversas bases próximas da fronteira russa, algo que Boris Yeltsin havia concordado com então o presidente, que era o Reagan, e passou a ser o Bush, que isso não ia acontecer, mas de fato isso nunca foi assinado. Ok. Renato, para concluir bem brevemente esse tópico, há o que se fala impactos cibernéticos, digitais, por conta do conflito aqui no Brasil. Enfim, como consequência, vamos falar dessa área digital.
bem breve para a gente ir para o intervalo em seguida. Sem sombra de dúvidas, nós temos aí os guerreiros cibernéticos, né, que estão a todo vapor trabalhando, não para atacar, mas sim para se defender de qualquer ataque, entende? Então, de certa forma, todos os países que estão envolvidos nessa história, né, nessa guerra, primeiramente ela tem sido por informação, assim como anteriormente. Então, a informação, tudo que está no meio cibernético, estão nas redes, ele vai ser usado de forma ofensiva ou pacífica. Nesse caso, o Brasil, né, os guerrilheiros cibernéticos se colocam na situação de pacificadores, né, e de prevenção quanto a ataques cibernéticos, não só as grandes instituições, mas toda a população, seja com fake news, né, que podem ser, sim, né, barradas, ou também por ataques às instituições financeiras, né, e grandes produtores aí no nosso país. 12h29 agora, programa Gente que Fala no ar, pela UOL-TV, a TV da internet também pelas redes sociais. Uma parada breve, mensagem do nosso apoiador aqui no intervalo, um golinho de água para cada um. A gente já volta com a sequência dos próximos temas aqui. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12h31, estamos de volta, programa Gente que Fala no ar pela UOL-TV e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo aí à sua disposição para acompanhar o nosso debate, a nossa análise de hoje. Antes do próximo tema, pessoal, quero falar sobre o seguinte com vocês, com você que é empresário, executivo, representante de entidade, você que atua em qualquer atividade, qualquer ramo do nosso mercado, venha ser parceiro do programa Gente que Fala. Estamos no ar há 22 anos, atingindo o público do mundo inteiro, como eu destaquei aqui, pela internet, por todos os nossos canais, sempre debatendo as principais questões, com convidados de altíssimo nível, autoridades de todos os setores. Faça como o Instituto Orbis de Pesquisa, nosso apoiador que você acompanhou aí no nosso intervalo, o Movimento do Ministério Público Democrático, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, o Escritório Nasser Rajab Advogados Associados, são todos os nossos parceiros, ajudando a gente aqui na nossa tarefa diária sempre de levar informação e ajudar na formação da sua opinião, a formação de opinião da nossa audiência. Então, entre em contato com a gente, 50 52 55 55, para conhecer todas as possibilidades de uma ótima parceria com o programa Gente que Fala. Vamos seguir aqui com o próximo assunto. Considerada farol para as políticas públicas do século XXI, a proposta de uma renda básica universal voltou ao debate público com a pandemia, quando políticas emergenciais de transferência de renda foram implementadas em diversos países. Mas em que exatamente consiste esse programa de renda básica universal? Qual seria a sua diferença dos programas sociais que já existem, que nós já conhecemos? Perguntas aqui para o César Beck. A gente tem um exemplo, isso tem a ver, essa renda básica universal, com uma ideia muito antiga, de décadas, da cabeça do atual deputado estadual Eduardo Suplicy, que sempre falou em renda básica de cidadania. Tem a ver uma coisa com a outra? Exatamente. Acho que a pergunta é extremamente bem-vinda, Mauro. O parlamentar conhecidíssimo, Eduardo Suplicy, ele de fato escreveu uma obra intitulada Renda Básica da Cidadania. Eu li essa obra algumas vezes e a Renda Básica da Cidadania também é conhecida como Renda Básica Universal em outros lugares do mundo. No Brasil, alguns autores também adotam essa nomenclatura, uma coisa quer dizer a outra. Parte da seguinte premissa: tanto em países desenvolvidos quanto alguns países emergentes, e o Brasil está incluído nessa lista, a nossa população, sobre uma perspectiva de pirâmide demográfica, ela está tendo a tendência de ficar cada vez mais idosa, mais velha.
entrando na melhor idade. E a gente tem um problema sistêmico também dos países desenvolvidos em relação ao INSS, a Previdência Pública. Nos últimos 10 anos, por exemplo, no Brasil especificamente, entre 40% e 50% do orçamento da União sempre vai para o pagamento da Previdência. Eu não vou aqui ficar explorando casos peculiares, por exemplo, as pensões das filhas dos ex-militares, dos militares, enfim, mas tirando essas discrepâncias, que são pontos fora da curva, levando o grande bojo da população brasileira, é um valor assim absurdo. E os outros 50% do orçamento, basicamente, são distribuídos em saúde, educação, etc. Quando a gente realmente fala de renda básica universal, a gente fala que pode até assustar alguns dos ouvintes, ou talvez um outro convidado, mas a gente está falando basicamente no fim da aposentadoria, mas com calma, deixa eu acabar o raciocínio. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas também recebem renda básica. De acordo com dados do DIEESE, em 2023, o salário mínimo deveria ser R$ 5.500, um pouquinho, 5.500 quebrados, e não a atual proposta do governo Lula, que vai aumentar para 1.320 no Dia do Trabalhador. E por que não faz isso agora? Eu entendo o ato simbólico, mas tipo, quem é pobre, quem é mais pobre, precisa do dinheiro hoje, não pode ficar esperando até maio. E aí, como que a renda básica funcionaria, basicamente? Realmente é um programa de transferência de renda em que todos os meses, todos os cidadãos e cidadãs recebem esse dinheiro, no mínimo R$ 6.500, R$ 8.000. Isso precisa ser feito estudo. Eu sei que provavelmente na cabeça de todo mundo deve estar pensando, mas de onde vai tirar dinheiro? Isso é possível realmente? É possível, diversos países já têm testado isso e têm dado extremo êxito, e o Brasil não pode ficar de fora. Tanto países pequenos, como é o caso da Finlândia, eles adotaram em uma determinada cidade 60 milhões de euros. No caso de Vancouver, que também foi adotado, vocês podem pensar, são países com maiores IDHs do mundo, né? Vancouver é uma cidade do Canadá, na costa oeste. Mas a Índia também adotou, e aí o que a gente pode falar? A Índia tem uma população 5, 6 vezes maior do que a do Brasil. E lá tem sido testado renda básica universal e, de novo, está dando certo. Deu certo na Suíça. César. Desculpe interromper, mas é universal. Claro. Seria esse valor para absolutamente todos os brasileiros. Temos dinheiro para isso? Sim. Então, basicamente, aí você está me perguntando qual é a fórmula, entre aspas, mágica. Não existe, mas existem fórmulas econômicas que levam em consideração tanto aspectos macroeconômicos quanto aspectos microeconômicos que também fazem uso da tecnologia. Eu vou explicar de forma concisa e fugindo de termos absurdos, tipo, eu não vou ficar aqui mencionando inflação de demanda e inflação de oferta. Eu simplesmente vou falar o poder de compra de um brasileiro para adquirir um determinado produto, em função de determinada inflação, ele não consegue ter acesso. E, às vezes, a gente não está falando de uma garrafa de água, a gente está falando de, efetivamente, pagar por uma universidade particular para fazer medicina, porque ele quer ser médico. E a gente sabe os valores das mensalidades de cursos de medicina no Brasil. São os cursos mais caros no Brasil. E isso acaba censurando uma parcela da população que efetivamente queira fazer isso. Uma outra questão é sobre como que a gente pode efetivamente... É impossível estancar os avanços tecnológicos. Por exemplo, os grandes avanços em inteligência artificial. A organização sem fins lucrativos, que tem o ChatGPT, que é a OpenAI, que um dos fundadores é o Elon Musk, mas ele não está mais lá. A OpenAI bateu o recorde de todas as plataformas e redes sociais na internet. O Twitter levou 4 anos para chegar a 1 milhão de usuários, o Facebook levou 2 anos, e no caso do ChatGPT, eles levaram 5 dias para terem 1 milhão de usuários. A gente olha para a empresa Amazon, do Jeff Bezos, e os robozinhos deles, que levantam tipo 1,5 tonelada, eles trabalham de segunda a segunda. E aí nós temos o historiador e futurologista Noah Yuval Harari, que tanto em Homo Deus quanto em 21 lições para o século XXI, ele fala que possivelmente o direito à greve
que é um direito que foi duramente conquistado por todos, ele pode se tornar irrelevante no século XXI. Não estou falando que você ir às ruas contra uma fábrica e pleitear por melhores condições de trabalho ou melhor salário não seja legítimo, mas que do ponto de vista de resultado, de eficácia, isso não vai impedir que o robozinho continue a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a empresa vai ganhar em cima disso. Então, tem uma pessoa bem interessante mencionar essa pessoa, que no caso a gente está falando do Bill Gates. O Bill Gates, em 2019, falou, olha, não tem como estancar, mas temos como frear o processo de massificação de automação, tanto em inteligência artificial, diferenças em implementações, assim como robótica. E como que podemos fazer isso? Através da tributação para essas grandes empresas. É possível, fazendo isso, frear. E para que frear? Para que os estados soberanos, os países, possam criar políticas públicas como essa que a gente está discutindo agora, da renda básica universal. E isso pode ser, sim, um X, isso pode ser, sim, um fator dentro dessa equação, que é a fórmula de arrecadação da política pública de Estado de renda básica universal. Tributação de empresas. Outras formas podem vir através de interesses públicos, interesses privados, a título de subsidiar e criar condições para que a economia gire. Do ponto de vista tecnológico, uma das grandes preocupações é que um brasileiro que receba uma quantia, digamos R$10 mil por mês, não pegue esse dinheiro e faça evasão de divisas e fique mandando recursos do Brasil para fora. Então, existem formas tecnológicas que tanto usam criptomoedas ou então usam contratos inteligentes, que esse dinheiro sempre é utilizado dentro da própria economia do Brasil, fazendo a economia girar e fazendo com que a inflação fique controlada e as pessoas façam efetivamente a carreira que sempre sonharam em fazer e não aquelas que, de repente, a família basicamente obrigou, entre aspas, vai ser advogado, vai fazer isso, vai ser engenheiro, enfim, é por aí. Faltando 19 minutos para 1 da tarde agora, programa Gente que Fala seguindo por aqui, pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. O metaverso é uma ruptura na forma de fazer negócios, jogar, ensinar e até mesmo conversar, assim como ocorreu na transição do telefone para o smartphone. A distância entre mundo físico e virtual está cada vez mais reduzida, convergindo ainda mais as duas realidades. Trata-se de um ambiente virtual imersivo, coletivo e que não desliga, uma espécie de mundo real vivido dentro do mundo virtual. Mas o que parece algo futurístico não é mais. E uma mostra disso é que neste mês a cidade de São Paulo passou a negociar terrenos dentro do metaverso. Renato, a sociedade já entende este conceito do metaverso? Bom, eu gosto de dizer que metaverso ele já tem sido usado há muitos anos, né? Em todas as áreas da sociedade. Mas algumas pessoas têm ainda uma dúvida, que o metaverso é só o óculos, o metaverso é eu estar falando um exemplo aqui pelo Zoom, entendeu? Mas o metaverso em si, ele é a forma de você se comunicar, você fazer negócio com outras pessoas. Um exemplo, eu estou em Goiânia, nosso amigo César está no Sul, né? O Rian está em outro lugar, então cada um está numa localidade e todos nós estamos conversando. Então, isso é uma forma de metaverso, sim, porém não imersiva, certo? O fato de estarmos conversando, estamos vendendo parte do nosso tempo para a mídia digital, concorda? Então, essa é uma forma de negociação também, certo? Agora, a população está preparada para isso? Eu digo que sim. Talvez não tenham acesso a toda a tecnologia disponível para o metaverso, mas estão preparadas. Um exemplo é o acesso ao chat GPT, como o César mesmo falou, cresceu assim absurdamente. Por quê? As pessoas elas querem facilidade. Então, se elas não têm a resposta de algo, elas falam assim, é muito melhor eu pegar, digitar no chat GPT, achar como fazer isso, que hoje a palavra mais pesquisada é como, né? Inclusive, a sua fala começa, né? Como fazer isso, certo? Então, as pessoas digitam no chat GPT, saem a resposta e ela já tem ali pronto, né? Como fazer, né? De que forma lidar. Então, elas estão habituadas às facilidades que a tecnologia traz para elas. No entanto, começa a se ter essa inversão, igual o Hughes mesmo, né? Que é um dos cofundadores da Facebook mesmo, disse sobre a questão de você acabar perdendo o seu poder de voz
quanto pessoa, porque você está dependendo da resposta de uma inteligência artificial. Então, para o metaverso, as pessoas estão preparadas? Sim, estão, para entrar, mas para lidar com as situações dentro do metaverso. Lá não desliga, entendeu? Não é como um trabalho que você simplesmente bate seu ponto e sai, o trabalho físico. Ali o mundo continua, as pessoas continuam fazendo as construções. Vamos supor no estado de São Paulo, como está vendendo os terrenos, né? A construção civil não para, e todo dia tem uma obra nova, um lançamento imobiliário. E no metaverso, como vai ser? Serão as construções? Então, agora eu já não tenho mais o pedreiro, né, o engenheiro civil, mas eu tenho os programadores que vão estar fazendo essa construção do ambiente virtual. E essas pessoas, como ficarão? Elas estarão preparadas para os impactos físicos hoje? Talvez não. Propriamente dizendo, não, porque não tem esse conhecimento ainda fundamentado de como elas farão com as vidas delas, os trabalhos, né, habituais delas no dia a dia. Então, elas precisam de ter mais informação, se qualificarem para, assim, estarem no metaverso como profissionais, e não apenas como usuários de games, né, ou situações de lazer, como eu falei anteriormente. Aí eu entro na situação de renda universal, entro na parte de moedas plausíveis com custos igualitários, né? Enfim, todas essas situações. E quando você fala dessas pessoas, acho que a gente pode dividir em dois grupos, o nativo digital, que está muito mais próximo e dentro disso, e o migrado, né, do analógico para o digital, que tem lá as suas dificuldades, né, de dar os passos dentro desse ambiente, né? Sim, claro. Tem as dificuldades, mas hoje, um exemplo, a familiar mesmo, minha sogra, que já está na maioridade, e ela já usa o próprio celular para fazer videochamada, isso é uma forma. Se ela criar o próprio avatar dela em algumas plataformas já existentes, ela pode se conectar, estar em um outro lugar sem poder ir fisicamente, sem precisar ir fisicamente. Um exemplo é um produto que estamos fazendo de um ponto turístico no Brasil, onde você vai poder visitar, né, esse ambiente, se conectar com várias pessoas, né? Isso traz uma mobilidade, né, e acessibilidade. Porém, essa pessoa precisa estar consciente de que ela está fisicamente no lugar e mentalmente em outro, ou seja, digitalmente em outro lugar. César, quer falar algo aqui? Sim, é o fato. Em breve. Claro, a ideia do metaverso não é algo novo. Se a gente relembrar da época que o MSN Messenger estava em voga e Orkut também, existia o Second Life. Eu acredito que os demais convidados vão se lembrar do Second Life. E o Second Life realmente também comercializava espaços nesse lugar virtual. E a proposta da Meta, o valor do óculos, o equipamento de realidade virtual, são $1.500. Aqui no Brasil ele é comercializado na internet por volta de $4.500. E chegou até o ponto que o Zuckerberg, o fundador e ainda na diretoria, ele só não é mais o presidente, ele gastou ao longo dos últimos 2 anos cerca de 39 bilhões para desenvolver essa tecnologia. E do meu ponto de vista, às vezes jogo videogame e tal, parece tipo uma geração atrás, parece do Wii, parece da Nintendo, tá bem atrasado. Ele poderia ter pego esse dinheiro, investir e comprado uma grande empresa de videogame para desenvolver o metaverso dele. É tosco, eu diria, da forma que está. Mas eu vejo um enorme potencial na ideia, no conceito do metaverso, Sim. e não apenas no meta da empresa Meta. E, por fim, só para concluir, eu vejo que o Zuckerberg até falou para os próprios funcionários, deu a ordem para eles usarem o Horizon Worlds, que é justamente esse lugar, esse espaço virtual do metaverso deles, porque não tinha muita popularidade. Eu acho que à medida que o metaverso chegar para todo mundo, vai ser a partir do momento que, primeiro, o valor do óculos, o valor do aparato todo, vai ser democrático, vai ser acessível para todo mundo. Se não for feito isso, vai ser que nem MacBook, e muita gente não tem MacBook. Vai ser tipo um item de luxo. E a gente realmente pode pensar no mundo dentro do metaverso, onde pode ser uma revolução até para a internet como a gente conhece hoje. É isso. Só para concluir aqui, Mauro, só para concluir o raciocínio rapidinho. A questão da conectividade, né, que o Elon Musk colocou aí, a parte da Starlink, realmente isso é muito difícil em alguns lugares, né?
Mas uma das posições que a própria Meta colocou é que os aparelhos eles são programados via Android. Então, qualquer pessoa que você chegar, uma criança, ela tem acesso a um aparelho celular. Então, os aplicativos que são gerados para esse meio, você consegue ter essa conexão, certo? Existem algumas startups brasileiras que já estão criando seus próprios óculos VR, certo? Eu tive o prazer de conhecer alguns idealizadores, né, dos projetos aqui no Brasil e até contribuir com algumas situações e linguagens. Mas é algo um pouco inacessível em função dos insumos para a construção desses óculos, apesar de que nós somos dependentes ainda tecnologicamente de alguns países, né? Mas o Brasil tem total poder de fabricação desses insumos e está disponibilizando a preço de custo aí para a população. Agora, faltando 11 minutos para 1 da tarde, o próximo tema aqui, Tony Mastaler, vamos falar sobre o seguinte: o presidente Lula disse recentemente ter recebido um projeto do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para colocar em debate na sociedade a regulação das redes sociais com o objetivo de combater as fake news. Lula disse que esse debate não é um tema que diz respeito apenas ao Brasil, mas a todos os países democráticos, pois a disseminação orquestrada de informações falsas tem representado uma ameaça à democracia mundial. É nesse aspecto aqui, Tony, de que o presidente Lula disse que esse debate não é um tema que diz respeito apenas ao Brasil, a gente tratou disso na semana passada, porque aconteceu um encontro lá em Paris, a conferência da Unesco, e o Lula defendeu numa carta dirigida à Unesco a regulação das redes sociais para combater a desinformação. Essa carta foi lida lá na Conferência Global da entidade, como eu disse, em Paris na semana passada. Como é que você avalia essa questão? A gente está num momento aí meio parado lá em Brasília. No Congresso Nacional tem um projeto de lei das fake news que já foi votado no Senado em 2020, mas de lá para cá nada aconteceu. Eu, sinceramente, fico um pouco preocupado, né? Sendo muito franco e claro com vocês e me dando o direito aos 63 anos de ter a minha opinião, que eu acho um detalhe importantíssimo de ser tratado, mas o momento me é perigoso. Um momento onde, como eu falei no começo, nós temos um judiciário que partidarizou, né? Nós temos um jornalismo que tá complicado, né? Também partidarizou. E você mexer com um assunto tão nevrálgico é delicado. Muitas vezes eu conheço o Lula, já trabalhei para ele, mas eu acho que ele está numa fase, por exemplo, de querer fazer a paz entre a Ucrânia e a Rússia. Eu vou resgatar o comentário dele na campanha de que era só sentar e tomar uma cerveja que ele resolvia isso, muito mais querendo ver alguma coisa do tipo, olha, eu sou o cara mesmo, o Obama estava certo, do que cuidar das questões necessárias e prementes que nós temos aqui, né? A gente cai sempre nessa história da fake news, mas tem alguns detalhes. Quando a gente fala de grosseira, não para um lado, para o outro, e tal, com perdão aí dos ouvintes, mamadeira de piroca, não sei o quê, porque isso aí foi um horror, e isso aí tem que ser criminalizado e tudo mais. Mas, por exemplo, você reescrever a história baseado no seu conhecimento de vitorioso, na sua opinião, é perigoso para a história e é perigoso para tudo. Uma ferramenta boa, como falamos internet, como falamos avião, se cai em mãos erradas, ela complica. Se eu começo a colocar a minha regra do que eu devo ter na rede social, se é partidarizado, é complicado, né? O colega aí referiu-se ao Itamaraty em blocos passados. Eu tenho maior e profundo respeito e muitos amigos lá. E é um momento que eu sinto que eles também já há alguns anos deram 2 passos para trás para tentar manter-se o Itamaraty e não ser mais uma ferramentinha desse vai e vem daí. Então, assim, eu vejo extremamente preocupante a questão de mexer nesse assunto, mas, ao mesmo tempo, extremamente necessário. Gostaria muito de ser surpreendido por alguma equipe, pessoas, grupo competente e isento para poder tratar disso da maneira séria que ele merece, e não com a palhaçada que eu tenho visto de jogadinhas políticas. Vou ficar falando do meu antecessor, que já que ele era um escroto mesmo, eu vou ficar aumentando e vou tocando as minhas coisas por aqui. Isso me preocupa, Mauro.
Perguntas da nossa audiência, uma para cada um. Vou pedir brevidade a todos para que a gente consiga responder a todas elas, tá bom, gente? Tony está falando, então eu vou com você, Tony. Rodrigo Sim. Monteiro está no Facebook. Em seus trabalhos de comunicação, você já atuou com cavalos? Eles entendem do assunto? É a pergunta do Rodrigo Monteiro. Eu já atuei com cavalos e eles são maravilhosos. Foi num Que trabalho... provocação é essa, Tony? Tem uma provocação aí. Eu sei que é provocação, mas eu gostaria de responder que eles são maravilhosos, principalmente porque eu fiz um trabalho sobre ecoterapia e percebo que muitos seres humanos precisavam aprender com os cavalos. Urian, quem ganha com a guerra na Ucrânia? Priscila Rodrigues está no Instagram e te pergunta. Na minha visão, só a indústria de armas. Adoraria falar que alguma coisa boa vai sair disso tudo, mas no momento que a gente chega aí, tem uma organização da Noruega que estima quase 300 mil vidas perdidas, eu não vejo ninguém ganhando, não. Eu vejo o mundo inteiro perdendo. A pergunta aqui da Valéria Jureidini no YouTube. Obrigado, Valéria, aqui pela participação. Renato, por que a Microsoft e a Apple têm tanta resistência ao metaverso? É a pergunta aqui da Valéria. Na verdade, eles não têm tanta resistência ao metaverso, entendeu? Não é tanta resistência. A questão é porque eles esperam sempre uma outra tecnologia já está bem fundamentada. E pelo fato da Facebook não ter alavancado em questão de servidores, né, para atender toda a população, ou pelo menos a massa, né, disso, eles deram uma freada, mas estão investindo aos poucos, principalmente na área industrial, né? Nós temos os HoloLens, né, os Magic Leaps, né, e outros óculos de mixed reality, que é justamente para auxiliar na parte de industrial, né, e de montagem. Então, eu não posso dizer que eles não estão investindo, eles estão investindo sim, porém, não está tanto nas mídias. Você pode procurar no YouTube, no Google mesmo, procurar sobre mixed reality com a Microsoft, né, e a Apple. Okay? Uma pergunta minha agora aqui, Renato. O chat GPT, ele é uma solução ou ele é uma preocupação? Será que se a gente botar ele para falar aqui, a gente vai substituir César Beck, Renato Cardoso, Tony Mastaller, Urian, Fancelli, todo mundo? Não precisa de mais ninguém com o chat? Substituir não, é justamente aquilo que eu falei. Um exemplo, numa provocação que, como tivemos agora com o Tony, né, ele não saberia responder, porque ele não sabe do que está se falando. Ele falaria basicamente daquilo que está englobado dentro do mundo, né? Falando sobre cavalos. Ele não consegue traduzir uma ironia, ele não consegue fazer uma análise de uma provocação, porque isso vem do lado emocional, do lado em aspecto humano da pessoa, entendeu? Então, por mais que tente-se falar de forma humana com o ChatGPT, ele vai te trazer explicações lógicas, ele não vai te trazer explicações do lado humano. Na racionalidade, na razão, exatamente, não na emoção. Exatamente. Sim. César, Daniela Neves está no YouTube e pergunta, na prática, quem perde com a renda básica? Bem breve. Quem perde? Quem perde? Uma questão... Muito obrigado, Daniela, pela pergunta. É uma questão que precisa ser feita a reflexão. Eu acredito que quem perde efetivamente são justamente os super ricos. Na verdade, eu li errado. Aquela pergunta, alguém perde com a renda básica? Mas acho que dá para dizer quem perde com a renda básica. Tá, alguém perde. Em tese, praticamente ninguém perde. O Estado continua a receber tributos, fruto também da própria renda básica, boa parte da política do Estado e seus serviços prestados, eles podem até ser ampliados, eu estou falando de políticas sociais, mas também sobre o lado macroeconômico e microeconômico, em falando de negócios, isso cria realmente oportunidade para pessoas que querem efetivamente abrir seu negócio, e com a taxa Selic do jeito que está, 3,75, se fosse feito hoje um projeto aqui no Brasil, ele realmente ele acaba se tornando constritivo ou impeditivo demais para você abrir um novo negócio no Brasil, se você não tiver capital próprio, se você não tiver dinheiro no próprio bolso. Então, quem efetivamente pode perder? O único caso que eu consigo pensar é o seguinte, se você pensar que a renda básica é dada de forma para todos o mesmo valor, e você pensa que, obviamente, os mais pobres vão ter maior impacto e sensação sobre isso,
do que os mais ricos, e aí a gente está falando de super ricos, por que não? Porque eles também fazem parte da população brasileira. Eles não vão sentir o efeito da renda básica. Mas eu diria que quem pode perder entre os super ricos é justamente algo que está um pouco na nossa cultura, e não é de hoje, é de décadas, eu diria, são determinadas famílias que não querem ver uma igualdade, uma grande classe média brasileira, como efetivamente existe em outros países desenvolvidos, como na França. Não estou falando que não existe desigualdade na França social, existe sim, mas existe uma grande classe média, assim como existe na Alemanha, também tem seus problemas. Mas para a gente efetivamente dar emancipação cidadã, emancipação social para as pessoas e chegar a essa finalidade de ter uma grande classe média, eu acredito que essa camada da população, ou uma parte dela, que não quer que os mais pobres viajem para a Disney, por exemplo, façam o que queiram fazer, essas pessoas vão ficar chateadas. Então, são os únicos perdedores, mas, sinceramente, eu penso de forma republicana e essas pessoas não. Legal, minha gente, vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, terça-feira. Um agradecimento a vocês todos pela nossa conversa aqui, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. Estiveram com a gente Urian Fancelli, profissional e internacionalista, escritor e crítico, também o César Beck, comentarista político, empresário e pesquisador acadêmico. Ele é advogado especialista em direito constitucional e direito digital. Está lá em Porto Alegre. O Renato Cardoso, em Goiânia, ele é desenvolvedor de ambientes de metaverso. E o Tony Mastaler, ator, publicitário, criador e diretor de estratégias de marketing político. Programa Gente que Fala é realização da ABCom, na técnica da UOL-TV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação, minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na UOL-TV, a direção-geral é do jornalista Alberto Luchetti. Você aí do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, aqui pela UOL-TV e também pelas redes sociais. Um abraço, tchau, boa tarde a todos.